Primeira montadora brasileira a eletrificar toda sua linha de produtos. E o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, disse que o mensalão nunca existiu. A declaração foi proferida durante a entrevista à Band News, na qual o petista comentou a mais recente troca de farpas entre Dilma Rousseff e Michel Temer. Segundo Dirceu, ele foi condenado sem provas porque a literatura permitia e por questões meramente políticas. O mensalão foi um escândalo que consistiu em repasses a políticos para obtenção de apoio. O esquema começou em 2002 e só em 2005 foi descoberto. Zé Dirceu foi acusado de chefiar a organização do esquema de propina e, em dezembro de 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos e 10 meses de reclusão. No mesmo processo, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-deputado José Genuíno, Cátia Rabelo, José Adalberto e Marcos Valério foram presos e condenados. Augusto. Olha, eu falei agora da criação da quadrilha sem chefe. É o caso. O mensalão nunca existiu. Quando você quer ver uma mentira deslavada, tenta raciocinar como se ela tivesse existido. Para explicar. Então você dá uma manchete no jornal: o mensalão não existiu. Então você tem que explicar casos assim. O Silvinho Land Rover, lembra dele? Era o secretário do PT. Ele confessou e se ofereceu para fazer serviços comunitários. Então é um caso de injustiça, né, de flagrante injustiça, que é o mais estranho do mundo. O cara se ofereceu. Será que ele queria saber como é que é trabalho comunitário? Então ele fez isso em troca da liberdade. O mensalão não existiu, mas existiu uma prisão que durou quanto tempo, do Marcos Valério? O Delúbio foi para a cadeia, o outro foi para a cadeia. Então foi a maior injustiça jurídica da história. Isso aí todo mundo tem de ser indenizado. Porque o dinheiro rolava, eles pagavam contas telefônicas, todo tipo de conta, malas de dinheiro. O Marcos Valério teve de dar dinheiro até para os envolvidos no caso do Celso Daniel, e não existiu o mensalão. O que não existiu é o guerreiro do povo brasileiro, que é como é chamado o Zé Dirceu, pelos que não sabem nada da vida dele. O Zé Dirceu foi um cara que fez cursinho de guerrilheiro com bala de festim, porque em Cuba não tinha dinheiro para gastar com bala de chumbo. Ele se formou com o nome Daniel, saiu do Brasil, foi para a França, voltou, viu que a coisa estava perigosa e foi tratar da guerra conjugal. Casou com outro nome, com uma moça do interior do Paraná, e quando veio a anistia, ele disse que não era aquele que tinha se apresentado com outro nome. Era o Zé Dirceu. E foi fazer o PT. A história do Zé Dirceu é uma história de mentiras e derrotas. Essa é só mais uma. A gente segue repercutindo, então, o tema que trouxemos no bloco anterior aqui para você. Queremos te ouvir, Fiuza. Olha, o Zé Dirceu jura que mensalão nunca existiu, né? Então, eu quero perguntar o seguinte: isso é ou não é um ataque ao Supremo Tribunal Federal? Isso é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O STF não está tão suscetível que dá 48 horas, dá 5 dias para explicar isso, para explicar aquilo. Como é que pode? O Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do então ministro Joaquim Barbosa, se debruçou sobre esse caso e sentenciou os crimes. Agora o Zé Dirceu está dizendo que não aconteceu nada. Não houve crime, não houve problema, não houve propina, não houve Valério, não houve contratos artificiais de publicidade com o Banco do Brasil. Não aconteceu nada. Então, isso é um ataque do senhor José Dirceu ao Supremo Tribunal Federal. Com essa afirmação, o José Dirceu desmoraliza, ou pelo menos tenta desmoralizar essa corte, que tem sido, volto a dizer, muito suscetível
muito melindrável até para qualquer crítica que se faça. Tem um lá que foi preso, fez uma bravata, não sei o quê, tal. O Alexandre de Moraes mandou prender, porque era uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Ora, um ex-ministro ligado ao candidato, que já esteve preso por corrupção e que é candidato agora à presidência, afirmando que um dos casos mais rumorosos, mais conhecidos da história da Suprema Corte brasileira foi um erro, foi uma fraude. Isso é ou não é um ataque à Suprema Corte? Nós estamos esperando a reação inflamada, como temos visto, né? A reação intensa, barulhenta dos ministros do Supremo contra o José Dirceu. Como assim? Agora, se não acontecer essa reação, se todos eles ficarem de bico calado no Supremo, depois do que o José Dirceu está dizendo, que desautoriza a máxima corte, nós vamos começar a achar que aquela suscetibilidade toda não tem nada a ver com a instituição, tem a ver com alguma outra coisa que a gente ainda vai descobrir. Diga, Zé. Na verdade, o Mensalão existiu e foi criado por José Dirceu. Eu cobria, como faço até hoje, acompanho ali as ações no Congresso Nacional, mas eu detinha uma atenção especial sobre a base de apoio que Lula conseguiu no Congresso Nacional. Nunca houve um apoio tão intenso e tão abnegado. E isso gerou desconfiança de todos nós. E aí houve a investigação. E eu me lembro da publicação que mostrou pela primeira vez a palavra mensalão, que veio de uma entrevista do Roberto Jefferson, líder do PTB. Por que ele deu essa entrevista? Porque houve corrupção nos Correios, né? Uma indicação do PTB, e Roberto Jefferson entendeu que José Dirceu estava queimando o PTB e Roberto Jefferson. José Dirceu era uma espécie de primeiro-ministro do governo, poderoso, por onde passava, arrastava multidões. É assim que se reconhece o poder aqui em Brasília, quando se arrasta aqueles puxa-saco de sempre. E era assim o Zé Dirceu, andava como um pavão por aqui. E o que aconteceu? Lula começou no governo perdendo. José Dirceu chamou Lula e disse: olha, nós, para não sermos caçados e não termos projetos aprovados, temos que fazer acordos. E aí houve aquela ideia inicial de distribuir cargos. Depois alguns entenderam que era melhor faturar, distribuir o dinheiro, em vez de distribuir o cargo. Esta foi a invenção do mensalão. Roberto Jefferson entendeu aquela irregularidade que iria estrangular os partidos políticos. Estavam comprando no varejo deputados para fazer uma base, repito, uma base nunca vista. Dava para aprovar qualquer ação no Congresso Nacional. E aí, meus amigos, a coisa desandou e José Dirceu acabou indo para este julgamento. Ele reclama e deve ter rancor, sim, porque ele protegeu Lula, porque o chefe que não foi julgado naquela época no Supremo Tribunal Federal foi o Lula, o que acabou criando o que se chama teoria do domínio do fato foi a ação de José Dirceu. Né? Essa teoria muito bem descrita, ela define que um poderoso, se ele tem conhecimento do fato ou deveria ter, ele é responsável pelo fato. E era o José Dirceu. Por que José Dirceu? Critério primeiro, ele tinha o poder de mando. Ele era uma espécie de primeiro-ministro do governo Lula. Sem ele, as ações que levaram ao mensalão, aquele roubo infernal, não existiriam. E há também ali um critério claro de desvinculação pelo poder, ou seja, José Dirceu não colocava a mão na massa. Assim, ele se achava blindado, porque ele não distribuía dinheiro, porque era o Marcos Valério, né, através de bancos aqui. Porque ele não arrecadava porque tinha outros, não pagava porque tinha outros e não votava porque ele estava na Casa Civil. E ainda a fungibilidade, ou seja, essa desvinculação e mistura de poderes.
Isso tudo faz parte ali da teoria, né, da teoria do domínio do fato, em que o poderoso ali deveria conhecer, teria obrigação de conhecer, e sem o Palácio do Planalto, esta engrenagem maldita que sufocou partidos e transformou o Congresso Nacional num balcão de negócios, não existiria e não funcionaria. Sem o poder, sem a liberação de nomeações e de recursos públicos, o sistema não funcionaria. Então, o mensalão existiu sim, isso está comprovado nas filas que se formavam aqui no shopping de Brasília para receber dinheiro vivo em malas. Houve no julgamento ali a comprovação de que até carros fortes foram contratados para pagar propina em mala em dinheiro vivo. E os poderosos falavam, olha, não sei o que estou distribuindo, vou me blindar. Mas não, a legislação e o julgamento, ele se aproxima muito da nova realidade. E é esta a teoria do fato que pegou finalmente o José Dirceu. Agora, o rancor dele, eu acho que ele deve guardar para o Lula. Ele protegeu o Lula e foi ali fiel, né? Foi condenado, foi para a cadeia, virou cadeiro velho, como diz ele, mas não denunciou o verdadeiro dominador do fato. Você, Ana? Vitor, vou discordar dos meus colegas de bancada, vou concordar com José Dirceu. O mensalão nunca existiu. As vacinas contra a Covid protegem 100% contra as mortes. Os lockdowns eternos, eles funcionaram. O atual STF respeita a nossa Constituição e não é um tribunal ativista. O Lula não é um ex-presidiário. É possível, sim, auditar as supermodernas urnas eletrônicas só usadas no Brasil, no Butão e em Bangladesh. O PT não tem ligações com o PCC e, claro, homens biológicos são mulheres no esporte.